Boa noite, é o canal Filósofo Urbano com mais um vídeo sendo preparado e aqueles que já assistiram pelo menos um sabe que nós temos ali quase 60 vídeos e continuo acreditando que você pode garimpar alguma coisa de boa ou alguma coisa de bom. Como é ao vivo, somos passíveis de erros, ou sou passível de erro. E hoje eu quero pensar na busca do sentido para a vida. Não há quem não sofra quando começa a pensar sobre a vida. Principalmente a vida, o homem e a sua relação com o universo, e algumas coisas que ele não consegue, por mais que ele venha investigar, ele não consegue chegar a uma conclusão tão exata. Quanto mais ele investiga, mais dúvida ele produz, porque é a inquietação que Deus colocou no coração do homem. Jesus, quando ele estava junto aos discípulos e vários judeus ali, ele se colocou e disse: olha, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Jesus se apresenta ali como aquele que pode solucionar uma fome espiritual e uma sede de conhecimento, uma sede espiritual também do homem. Só Jesus tem poder para satisfazer o homem nesta dimensão. E ele, sem Jesus, ele fica perdido. Um jornalista britânico, ele disse: será possível que antes de morrer eu vou conseguir descobrir o verdadeiro sentido para a vida, o verdadeiro sentido da vida? E são muitas pessoas que tentam buscar sentido para a vida de várias maneiras, conjecturando, investigando, fazendo grandes investimentos. Pessoas até giram o mundo. Ou seja, a pessoa está sempre criando formas de encontrar um sentido melhor para a sua vida. E a gente percebe que sempre está esbarrando numa crise, porque é impossível alguém encontrar um sentido para a vida real, que produz uma esperança além da morte, que não seja em Deus, que não seja em Jesus. O salmista, ele no Salmo 39, ele diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O homem, ele consegue reconhecer e se reconhecer frágil quando ele começa a investigar, ele começa a pensar sobre a vida. Foi uma das coisas que mais inquietou os pré-socráticos, os filósofos, durante a vida toda. As pessoas que tentaram pensar a vida e pensar o cosmos, o arquê, o início de tudo, sempre sofreram muito. E se você pensar bem, ainda hoje os homens sofrem muito porque querem resposta neste mundo e não conseguem. E aqui o salmista diz: olha, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O homem, quando ele se perceber frágil, incapaz, e ele então se humilhar e pedir de forma desesperada mesmo, né? Porque a Bíblia coloca desta forma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o homem no desespero, sem amparo nenhum, sem onde se segurar, então ele clama a Deus. Eu tenho essa experiência, num desespero tremendo que eu vivi, com medo da morte, eu pedi a Deus incessantemente para me libertar daquele medo, porque eu já não tinha paz, até que eu consegui me ver livre deste medo, um medo fantasma, ou algo assim que inexplicável.
E o homem, então, a partir daquele momento que eu tive a experiência de que em Deus eu poderia encontrar o verdadeiro sentido e o poder sobre a morte, segundo a palavra de Deus, porque Jesus venceu a morte, é uma das joias do Evangelho, a ressurreição, e todo aquele que crê toma posse. E quando Jesus falou que ele é o pão da vida, né, que aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, e ele é a água da vida, e quem beber desta água também nunca terá sede, significa isso, que a necessidade espiritual do homem, ela será satisfeita em Cristo. E o salmista continua dizendo assim, deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A nossa vida é muito curta, o nosso tempo é muito curto aqui. É como um vapor que aparece e logo desaparece, é como um conto ligeiro. O salmista diz, passam-se os anos assim de uma forma muito rápida, e o homem sempre buscando sentido para a sua vida e não encontra. É o que o campo da psicologia hoje tenta responder às angústias que o homem acaba produzindo para buscar sentido. E uma das coisas que leva o homem mais ao sofrimento é porque ele, buscando sentido, ele quer buscar felicidade. E ele sofre muito para buscar felicidade, porque enquanto ele está buscando, investindo, quando ele se aproxima, aí surge de uma forma assim, que não conseguimos entender, o medo de perder aquela felicidade que possivelmente ele encontraria. Ou seja, o homem vive um antagonismo absurdo, porque às vezes o que ele quer encontrar, ele corre, porque ele sofre menos do que ele encontrar algo que venha lhe trazer prazer, sentido, mas depois perder. Com Deus não acontece isso. Com a fé em Jesus, não. Porque ele diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ninguém tem poder também para tomar das minhas mãos, porque o Pai que me deu essas vidas é maior do que todos. Então nós temos que entender que o sentido da vida está em Deus e que isso é muito importante. O modo mais fácil de descobrir o propósito para a vida é aquela ilustração muito simples. Quem tem o manual de orientação para o uso de algo é aquele que inventou. Se você quer saber o sentido da vida, busque no manual, na Bíblia, que você vai encontrar realmente o verdadeiro sentido da vida na palavra de Deus, porque ela vai dar direção a você. Ela vai te dar direção e de maneira muito clara para que você tome decisões que sejam decisões melhores para a sua vida, para que você aprenda a viver com as angústias que a vida está sempre produzindo, que a vida está sempre produzindo. O salmista diz assim, olha, o Senhor dá-me a conhecer, Senhor. E ele diz assim, olha, deixa aos meus dias o comprimento de alguns palmos, de tão pequeno que é a minha vida, de tão curta que é, e nesse tempo tão curto eu quero buscar sentido, eu quero encontrar uma razão, e eu não tenho encontrado. Então é muito fácil a pessoa sofrer, porque está de forma errada, buscando sentido para a sua vida. E tem um caminho melhor para a pessoa fazer, um caminho mais excelente. Inclusive a Bíblia fala que nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, que os caminhos de Deus são mais altos, mais elevados, e nós temos que investir. Agora, se procura buscar sentido para a vida de maneira, às vezes até louvável, pela ciência, a pessoa investiga, começa a crescer no conhecimento, vai estudando. É interessante que o espírito do homem, ele se alimenta de conhecimento. Ele se alimenta de conhecimento. Agora ele fica robusto, forte, nutrido com a palavra de Deus. Jesus, quando tentado ali no deserto, Jesus disse para o diabo, olha, nem só de pão viverá o homem. Observe que Jesus se colocou como o verdadeiro pão que desceu do céu, que todo aquele que comeu pão da vida, que é Jesus, nunca terá fome. E quem beber dessa água, que é Jesus, nunca terá sede.
Agora ali Jesus usa uma figura também e diz assim, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque a palavra de Deus é que fortalece o espírito do homem. Em Provérbios fala, se tu te mostrares frouxo no tempo da angústia, tuas forças serão poucas. Ou seja, se a palavra de Deus ela fortalece o teu espírito, você será uma pessoa forte para transpor barreiras impostas pela existência, pela vida, porque a vida produz angústia. Viver é perigoso, como diz alguns aí. Viver é perigoso e nós temos que estar atento a isso. Primeiro, então, nós temos que entender que a nossa vida ela tem origem em Deus e finda-se em Deus. Ou melhor, ela inicia-se em Deus. A nossa vida tem início em Deus. Tanto enquanto vivo, Deus tem um compromisso conosco. E pós-morte, Deus tem um compromisso conosco também, porque ele diz isso muito claro na palavra. O lugar mais seguro para encontrarmos resposta para o sentido da nossa vida está no autor da vida, que é Deus. Nós temos que entender isso. E como que o homem perdeu esse sentido da vida? O homem perdeu o sentido da vida quando ele afastou-se de Deus. Eu posso perceber de uma maneira muito leve para a gente compreender quando o homem ele afasta-se da sua origem. Porque quando ele afasta da sua origem, ele perde alguns princípios básicos da vida, que é reconhecimento, o valor de onde ele está vindo, que é seus progenitores, o seu lar, a sua família, ou seja, a sua origem. Ele perde a sua história. Ele não conseguiu conviver com os desafios que foram produzidos no ambiente em que ele emergiu e que, na verdade, pode traduzir no sentido melhor para a vida. Então ele se afasta daquele lugar e o homem se perde então na busca e vai para muitas direções e não consegue encontrar nada. O verdadeiro sentido da vida está em Deus, é o homem voltar à sua origem. Tem muitas pessoas sofrendo porque perdeu sua origem familiar. Eu não sei se você pode ter perdido o seu vínculo. Por mais cruel que tenha sido, é importante você entender que a vida não se faz apenas de perdas, você teve algum ganho. O que o homem precisa hoje, eu entendo, na busca do sentido da vida, é que o homem tem que aprender a garimpar no sofrimento que passou, nos maus tratos, na falta de reconhecimento, no abandono, algo que produziu nele uma condição de estar onde ele está hoje e que também o leva a projetar-se para o futuro, a fazer projeto para o futuro, porque ele não quer fazer e ser o que eles fizeram. Reconhecendo essa pessoa também que ele simplesmente está num lugar porque ele foi apertado, ele talvez abandonado, oprimido. Mas ele saiu e hoje ele está onde está por causa dessa situação que foi vivida por ele no passado. Agora com Deus, não, o homem perdeu a sua origem, o seu sentido quando afastou-se de Deus, mas na verdade Deus havia feito todo um plano bem definido para o homem. O ambiente era um ambiente aprazível, um ambiente pleno, tudo pronto para que o homem pudesse desfrutar, mas esse homem simplesmente desprezou aquilo que era mais importante. E com isso ele perdeu o sentido, ele perdeu o propósito da vida também, porque além de perder o propósito da sua vida, ele distanciou-se da glória do Deus que o havia criado, que o criara. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para se realizar, se encontrar em Deus. Esse homem perdeu um ambiente, um relacionamento com Deus, e agora entregue para um livre caminhar, um livre arbítrio, com decisões suas. Ele agora então se vê perdido,
condenado a uma liberdade, porque na verdade não é uma liberdade que ele encontrou, mas ele encontrou-se numa escravidão dos desejos, porque o homem então foi entregue à sua vaidade, segundo Romanos capítulo 8, quando diz que toda a criação geme, tudo está submetido a uma condição de distanciamento de Deus, da sua origem, porque a desobediência do homem produziu esse distanciamento, e por causa da falta de propósito, o homem perdeu a glória de Deus. E olha o que a palavra diz, eu os criei para a minha glória, está lá em Isaías 43. Tudo foi criado por Deus, e para a glória dele, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A palavra de Deus nos deixa claro que nós somos criados para a glória de Deus, para vivermos com Deus. Deus planejou tudo. Uma das coisas mais lindas que acontece na vida de uma pessoa é quando ela percebe que no desespero de buscar sentido para a vida, ele se decepciona de uma maneira muito forte e ele se vê então completamente desorientado, desiludido. Então ele começa a perceber que ele tem que dar uma guinada, ele tem que voltar o olhar dele para um outro lugar. Então ele volta-se para Deus. Porque a Bíblia fala que é impossível o homem amar o mundo e aproximar-se de Deus. É impossível. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo jaz no maligno. Existe toda uma força, um sistema que funciona para afastar o homem de Deus, dos seus planos para o homem. Deus planejou para o homem uma vida abençoada, em que ele fosse como ele. A Bíblia fala no Velho Testamento, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O desafio do homem é crescer e desenvolver num relacionamento com Deus, porque Deus é perfeito. Ele criou tudo de uma maneira perfeita e ordenada, com um objetivo, que todas as coisas pudessem cooperar para a alegria, a felicidade do homem. Mas o homem se perdeu, não se encontrou. E o homem então, afastado-se de Deus, ele precisou que alguém o encontrasse, que alguém o buscasse, que alguém fosse ao seu encontro. Aí que entra a beleza da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de uma intensidade tremenda, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus provou o seu amor por nós. Que coisa linda! Se o sentido da vida é você voltar à sua origem, vamos recapitular aqui, voltar à sua origem, de onde você veio de Deus. E em Deus começa a sua vida. E o fim da tua vida também é um fim que se inicia em Deus, porque Ele se preocupa com você após a morte, porque Ele não só cuida apenas aqui, Ele te prepara para a eternidade. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Ele fez tudo isso para a glória dele e que você pudesse participar dessa glória dele. E outra coisa, nessa glória compartilhada em que o homem, coroa da criação de Deus, ele pudesse, esse homem, encontrar a verdadeira paz. Novamente eu cito o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, quando Jesus disse, olha, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. O homem não vai mais viver desesperado, buscando agora
um sentido para a vida dele, porque ele tem a resposta que ele tanto precisava, que é Jesus. A falta de sentido, a falta de paz que o atormentava, agora deu lugar a uma paz que vem do coração do Pai, porque ele veio a nós, ele veio ao nosso encontro, nos buscar. Ao ponto de Jesus dizer, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Eu gosto de citar também João 16, 33, quando Jesus fala que nós só podemos ter uma alegria completa nele, porque ele venceu o mundo. E ele nos alerta também, olha, no mundo tereis aflições. Viver é um desafio, é uma luta constante. Então, o sentido da vida é buscar este relacionamento com Deus. Mas o que impede esse relacionamento é o pecado. A desgraça do homem é o pecado. Lá em Gênesis nós vemos isso, quando Deus disse a Caim, o pecado jaz à porta como um leão. Cabe a você dominar. O homem, por causa do pecado, ele afastou-se de Deus e perdeu a paz que ele tinha. Então a maior necessidade do homem agora passou a ter paz com Deus, e só por meio de Jesus. Porque ele veio e reconciliou o homem com Deus, através da sua morte, através da sua ressurreição, através de uma obra completa que ele fez por nós. E que paz é essa? É o sentido da vida. É um momento em que nós começamos a nos sentir em condição de receber e perceber o favor de Deus. É quando nós passamos a reconhecer o grande amor de Deus, não méritos nossos, mas a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, de tal maneira que o amor dele nos enche. Porque o amor, ele não traz confusão. Esse amor de Deus, tudo vence em nós. É interessante. A Bíblia fala que, em Romanos 5, que nós temos paz com Deus. E a Bíblia nos fala que tu nos criaste para ti, o nosso coração, ele está inquieto. Deus nos criou para ele, o nosso coração está inquieto. E só podemos ter essa paz, sentido real para a vida quando voltamos a nos relacionar com ele. A Bíblia diz que, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito firme é se relacionar com ele, é confiar nele. Se teu propósito é relacionar-se com Deus, relacionamento com Deus está muito distante de uma religião. Sabe por quê? Religião é um código de ética, é um corpo doutrinário, valores instituídos que, quando obedecido, produz desencargo de consciência, mas não trazem satisfação para o homem, porque, na verdade, o homem não tem mérito, ele não consegue, através das suas obras, ações, criar um caminho bem intencionado rumo a Deus. Na verdade, nós só temos a ousadia de entrar na presença de Deus, segundo Hebreus capítulo 10, se você pegar o versículo 23, 24, 25 ali, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, pelo sangue de Jesus. Quando o véu foi cortado de alto a baixo, através do sacrifício de Cristo. Aí, então, nós podemos entrar na presença de Deus. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus colocou no coração do homem a eternidade, para que este homem entenda que ele não tem aqui como um fim último, mas viver na presença de Deus. É algo que, quando a gente traz
para a nossa razão, nós não conseguimos entender, mas pela fé nós podemos tirar conclusão de que será um lugar maravilhoso, será um lugar tremendo, que vale a pena viver uma vida com Deus. A vida não termina com a morte, muito pelo contrário, a morte é uma passagem para a vida. A morte pode ser o fim de uma circulação sanguínea, mas não é o fim de tudo, porque na verdade a vida com Deus, ela continua segundo a própria palavra de Deus. Nós somos criados para sermos semelhantes a Deus. Deus é santo. Santo, santo, santo. E nós somos criados para sermos santos também. Ou seja, vivemos longe do pecado. O pecado, repito, é a desgraça do homem. E o homem se destrói por causa do pecado. É impressionante que o homem, buscando sentido para a vida, ele, quando encontra um caminho do prazer, ele chega ao ponto da overdose. Quando ele encontra, ele parece que ele está... A cada momento em que o prazer vai sendo intenso, ele vai buscando mais, ele chega ao ponto de matar com a overdose. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que ele está enchendo o coração não está satisfazendo. Porque, na verdade, tudo que está dando alegria ao homem deveria potencializar um melhor relacionamento do homem com ele mesmo e com o próximo. Visto que ele entende que aquela alegria ela tem procedência, ela tem origem, mas, na verdade, não. Esse homem ele tem uma overdose, ele se envolve, ele busca sentido e vai encontrando alguma coisa que dá prazer, mas isso não está satisfazendo a sua vida, porque ele não consegue estabelecer comunhão, ou seja, um bom relacionamento com ele, nem com o próximo, e nem com a sua família, às vezes. Eu fico pensando naqueles torcedores fanáticos de clubes que, na euforia, na alegria ali dentro de um estádio, vibrando por causa de um campeonato, mas quando chega lá fora e encontra um inimigo, essa alegria ela não potencializa nada, a pessoa ainda está travada, está toda dominada pelo ódio, pela morte. É por quê? Porque na verdade não é uma alegria que vem, que tem origem. Ele precisa então reconhecer que precisa de algo que venha a ser substancial na vida dele, substancioso, que venha preencher, que venha trazer sentido para a vida dele. E somente Deus. Nós precisamos também sermos servos de Deus. Santo porque Deus é santo. E servo porque Jesus nos ensinou a ser servo. Deus, quando enviou Jesus para nos resgatar, para nos salvar, ele veio primeiro trazendo para nós exemplo de um servir ao outro. Durante toda a sua vida que ele esteve servindo, ele libertou o oprimido, ele curou enfermos, ele curou cegos, aleijados, ele fez o bem a todos. Jesus foi tremendo, foi algo assim impressionante. Na cruz, ele quando estava ali morrendo, ele pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas, porque ele disse, eles não sabem o que fazem. Eu quero dizer para você também que às vezes você pode estar fazendo muitas coisas sem saber, mas agora você toma consciência porque a palavra de Deus está entrando no teu coração e você sabe que a sua vida já não agrada a Deus e nem agrada a você também. Você está vivendo essa vida como um subterfúgio, uma fuga de uma realidade que te angustia e você não está conseguindo encontrar sentido para a tua vida. E você precisa então buscar sentido para a tua vida. E um serviço a Deus faz muito bem para o homem. É quando ele aprende a servir a Deus servindo ao próximo. É quando ele aprende a amar a Deus amando ao próximo. É quando ele aprende a se relacionar com Deus por um relacionamento com o próximo. É quando esse homem aprende de que para ele ver a glória de Deus transcendente, num nível espiritual, iluminado pelo Espírito de Deus,
ele tem que se despir da sua soberba, do seu orgulho, da sua autossuficiência, em pensar que sabe, entende tudo e que não precisa de nada. Ele precisa ser um servo submisso, como Jesus disse. Assim como eu estou lavando os pés, fazer isso também. Aquele que quer ser o primeiro, aprenda que deve servir. Aquele que quer ser o maior. Jesus, então, está sempre nos ensinando como sermos pessoas que que devemos buscar o sentido certo da vida através do serviço. Ou seja, abençoando vidas. Ao confessar Jesus como seu Senhor, você deve entender que a primeira coisa que Ele quer é que você seja servo dEle. Servo dEle. Isso implica, então, a você obedecê-lo. Porque aquele que diz que me ama deve obedecer aos meus mandamentos, Jesus disse. Em Efésios 2:10 nós temos: nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para servirmos em boas obras que Deus já tem elas incluídas no nosso percurso, na nossa caminhada, para que a glória seja dele, porque nós estaremos permitindo que ele faça através de nós e cumpra através de nós a sua grandiosa missão de salvar o homem, que é o maior desejo de Deus. Se você pegar todas as parábolas que retratam o amor de Deus, você vai ver que sempre ele foi ao encontro daqueles que estavam perdidos. Desde uma dracma sem valor, um valor pequeno, uma ovelha, um filho pródigo. Se você perceber, você vai ver a grandeza deste amor de Deus. E Deus então nos fez o quê? Para sermos servos, obedientes, estar em serviço nessas boas obras que Ele já de antemão preparou para que a gente pudesse. Essas obras na confiança de que elas são realizadas em nós, através dele, não por mérito, por capacidade nossa. E que essa palavra de obediência, ela traz vida em nosso coração. Então, na verdade, o servir é cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Você precisa cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então, vamos concluir. O verdadeiro sentido da vida, ele começa quando você busca a sua origem em Deus. Porque quando você busca a sua origem em Deus, eu quero dizer que você vai encontrar-se com Deus e Deus vai produzir em você uma condição de que você vai experimentar que o verdadeiro pão é aquele que Ele enviou, que veio do céu, que é Jesus. E que a água que descedenta, que mata mesmo, que satisfaz a sede do homem, é Jesus que veio também. E Ele tem poder de fazer-nos saciados, plenos. Voltar a essa origem, entender isso. E um coração grato, em que você oferta a Deus o teu amor com toda a força, com toda a tua alma, com tudo que agora faz parte da tua vida. Agora eu não descarto de hipótese alguma, que é voltar à sua origem também, à sua história. Seja a sua origem qual for ela. Eu vou dizer uma coisa: você não pode perder o vínculo com a sua história passada. Por pior que ela seja, se ela foi terrível, se ela marcou, se ela traumatizou muito você, garimpe coisas boas do teu passado como contramodelo. Você nunca fará aquilo porque você não gostaria de ter recebido aquilo que você recebeu. Então você vai produzir outros valores que vão abençoar vidas. Para mim, a pessoa recriada, uma nova criatura, ela produz isso, ela volta à origem em gratidão, ela não desvincula a sua história, muito pelo contrário, ela vai adaptando e vai mostrando que a vida tem sentido quando você busca, mas não se perde com a sua história passada.
E você tem que entender também que você foi criado com um propósito, ser santo, andar na presença de Deus, ser servo, servir a Deus. Quando é que estamos servindo a Deus? Quando estamos servindo ao próximo, quando estamos deixando Jesus realizar obras maravilhosas através de nós, de tal maneira que a glória seja dele e não nossa, de maneira nenhuma. E por fim, entender que agora, como nova criatura, como pessoas que buscam um sentido real da vida, é que Deus colocou em nós a sua eternidade. O que é isso? Ele nos participou de qualidades maravilhosas dele, para que a gente possa então integrar na nossa vida e nos fortalecer nessa longa e desafiadora caminhada rumo à eternidade. Eu quero repetir a palavra daquele jornalista britânico que disse: será possível que antes de morrer eu vou saber qual é o verdadeiro sentido da vida? Eu vou responder para você: a vida só tem sentido porque existe a morte. E a morte só tem sentido porque tem a vida. Porque a minha morte, Jesus morreu. E a vida que eu tenho foi a vida que Jesus trouxe. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.